Olá a todos e a todos, colegas da disciplina e professoras. Meu nome é Brenda Generoso de Lima Rocha, eu sou mestranda, orientanda da professora doutora Fabiana Marine Braga, e hoje eu vou apresentar o trabalho final da disciplina Epistemologia da Educação 1, que tem como docentes a professora doutora Renata Nascente e a professora doutora Roseli Mello. O livro em que eu estudei e me refleti sobre as minhas discussões e sobre a importância para a minha pesquisa é A Constituição da Sociedade, de Anthony Giddens, para entender um pouco mais sobre a epistemologia. Eu vou apresentar o quarto, o quinto e o sexto capítulo, já que a minha colega Helenice apresentou os 3 primeiros capítulos. Obrigada. Capítulo 4. Estrutura, sistema, reprodução social. Está dividido nos tópicos: Sociedades e sistemas sociais, estrutura e coerção, Durkheim e outros, 3 sentidos de coerção, coerção e reificação, o conceito de princípios estruturais, estruturas, propriedades estruturais, contradição, fazendo história. No quarto capítulo, Giddens apresenta o dualismo entre sociedade e indivíduo, transformando nos termos estrutura e agência. Seguindo, o autor faz uma análise sobre o termo de sociedade, que no senso comum possui 2 tipos de significado, um que é a ascensão social e a outra que é uma unidade. Para os pensadores clássicos da modernidade, como Durkheim, a sociedade ela está ligada ao fato de coerção. Mas para Giddens, a sociedade são sistemas sociais que constituídos pela interseção de múltiplos sistemas sociais. O autor elenca instrumentos para a gente conseguir identificar o que é uma sociedade e também traz alguns exemplos durante o texto. Voltando ao termo de coerção, existem 3 tipos que são apresentados pelo autor. Para Durkheim e esses outros pensadores, o individual ele é incapaz de mudar, ou seja, a sociedade ela impõe uma ação sobre os seus indivíduos que não possuem liberdade para suas próprias escolhas. Agora, focando nos pensamentos de Giddens, o autor apresenta o conceito dos princípios estruturais, as propriedades estruturais e a estruturação. Para melhor compreensão desses termos e dos pensamentos de Giddens, eu vou fazer um simples exemplo. O indivíduo, ele é um agente formador de história e reflexivo. Ao mesmo tempo que a sociedade influencia no indivíduo, o indivíduo também influencia na sociedade. A sociedade impõe leis, mas é o indivíduo que constrói as leis. E através dessa reflexão é possível construir, por exemplo, novas leis e assim mudar as ações sociais. Para continuar essas discussões, entraremos no 5º capítulo. Capítulo 5. Mudança, evolução e poder. Está dividido nos tópicos: evolucionismo e teoria social, adaptação, evolução e história, análise da mudança social, mudança e poder. Para quem não sabe, Giddens é um sociólogo que vem e propõe novas ideias a partir dos autores clássicos da sociologia, como Weber, Marx e Durkheim, com a teoria da estruturação. No 5º capítulo, iremos entender um pouco sobre evolução, mudança e poder, os pensamentos e críticas de Giddens relacionados a esses termos. O autor apresenta argumentos favoráveis à desconstrução de teorias de mudanças sociais, especialmente a do tipo evolucionista. Existem teses que afirmam que as ciências sociais podem revelar leis universais e que elas governam a mudança social. Giddens critica a teoria evolucionista e acredita nas mudanças através dos processos revolucionários. Para Durkheim, por exemplo, a revolução política é incapaz de dar origem a transformações importantes na sociedade e que essa evolução ela ocorre de uma forma muito lenta. Giddens vai apresentando o pensamento de alguns autores clássicos, como Marx, sobre a evolução e discute alguns exemplos. O autor enfatiza que a evolução não é apenas um desenvolvimento ou mudança,
e elenca características que reforçam esse pensamento. A história não tem caráter evolucionista, e para as mudanças ocorrerem é necessário estudar e conhecer o indivíduo, e o autor apresenta várias provocações para ajudar a compreender as ações e estruturações de uma maneira mais ampla e complexa. Consideramos que os conflitos e os poderes, por exemplo, fazem parte desse processo. E é necessário pensar como que esse poder é gerado, para que a partir da teoria da estruturação de Giddens, os agentes sejam reflexivos e transformadores da estrutura social. E agora vamos para o último capítulo. Capítulo 6. A teoria da estruturação, pesquisa empírica e crítica social. Está separado nos tópicos: uma reiteração dos conceitos básicos, a análise da conduta estratégica, consequências impremeditadas contra o funcionalismo, a dualidade da estrutura, o problema da coerção estrutural, contradição e o estudo empírico do conflito, estabilidade e mudança institucional, juntando os fios da meada, teoria da estruturação e formas de pesquisa, conhecimento mútuo versus senso comum, generalizações em ciência social e, por fim, as conotações práticas da ciência social. Agora o capítulo 6, ele é muito importante para quem quer fazer pesquisas empíricas, pois o autor ele traz muitos elementos e muitos exemplos importantes para a gente conseguir construir a nossa pesquisa. O capítulo 6 é a teoria da estruturação, pesquisa empírica e crítica social. Giddens apresenta de forma resumida novamente alguns aspectos da teoria da estruturação que incidem de modo mais geral sobre os problemas de pesquisa empírica nas ciências sociais. Enquadramento metodológico e análise. Ele apresenta como a gente pode construir esses aspectos. Também apresenta exemplos de pesquisas e aponta o que precisa ser reformulado de acordo com a teoria da estruturação. Discute sobre o problema da coerção estrutural, as contradições e o estudo empírico do conflito, que são formas de pesquisas. E ao final, o autor apresenta suas críticas sociais que englobam o seu estudo. E agora, para finalizar, mas não menos importante, a análise que só foi possível ser feita através dos estudos propostos pela disciplina. A ontologia, ou seja, qual é a natureza da realidade social, e a epistemologia, como a realidade social é conhecida, por Giddens. Giddens segue a perspectiva dual e comunicativa a partir das discussões sobre a relação entre sistema, estrutura e sujeito-agência. Entendo que os significados que os sujeitos dão à realidade social são criados na interação, que por meio dos processos comunicativos que nela se dão. As pessoas criam e recriam significados acerca da realidade como resultado de acordos intersubjetivos. A teoria da estruturação é um esquema ontológico para o estudo da sociedade e reelabora a concepção de ser humano. Agradeço a atenção até aqui, espero que eu tenha sido clara e que todos e todas tenham entendido um pouco mais sobre Giddens. Para mim, essa leitura foi muito significativa, pois a partir da visão desse autor eu consegui compreender um pouco mais sobre o indivíduo e a sociedade, que fazem parte também da minha discussão, da minha pesquisa de mestrado, que envolve a dimensão instrumental e o entorno social que influenciaram na inserção de pessoas jovens e adultas no ensino superior. Até a próxima!